Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos estudantes. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos abordar a importância, a composição e como nós manejamos o petróleo. O petróleo ele trata de um recurso mineral que foi formado ao longo de milhões de anos em virtude da decomposição do material orgânico, tanto animal quanto vegetal, de um antigo continente que existia aqui no planeta chamado Pangeia. Então, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, havia um supercontinente no nosso planeta e esse supercontinente tinha lá uma grande variedade de vida animal e vegetal. E ao longo desse tempo, né, de 250 milhões de anos mais ou menos para cá, esse material foi se decompondo, especialmente embaixo aí no subterrâneo, na crosta terrestre, até dar origem ao petróleo que nós temos hoje com essa composição química. Então, o que nós vamos abordar nessa aula é esse tema do petróleo. Nós temos nesse primeiro slide uma série de etapas que ajuda a explicar como que o petróleo se originou, como ele foi sendo modificado ao longo desses milhões de anos, até se chegar na composição química que nós temos hoje. Então, nós temos aqui numa primeira etapa, ainda no período da Pangeia, como eu já tinha dito, mais ou menos aí uns 250 milhões de anos atrás, um supercontinente na qual você tinha uma grande profusão de vida animal e vegetal. E ao longo desse período em que essa vida animal e vegetal ia se desenvolvendo, então os organismos eles iam perecendo, né, iam morrendo e por movimentação de intemperismo ou proximidade com cursos d'água, muito desses restos de materiais orgânicos, tanto animal quanto vegetal, eles iam parar em fundo de rios, em fundo de lagos, em fundo de mares. Nessa segunda etapa, então a gente tem esse acúmulo, esse material orgânico, ele foi se acumulando no fundo aí desses cursos d'água. E ao longo aí de muito tempo, né, de alguns milhões de anos, não do período todo, mas de alguns milhões de anos, então a gente tem esse acúmulo progressivo de material orgânico nesses cursos d'água, como eu já disse, em fundo de rios, em fundo de lagos, em fundo de mares. Então esses depósitos, eles foram se acumulando ao longo do tempo. Bem, por se tratar de um ambiente dinâmico, esses fundos de rios, de lagos, de mares, né, de cursos d'água, eles foram submetidos a outros depósitos, né? Então, o intemperismo ele faz com que vá se depositando outras camadas no fundo dos cursos d'água. Então, por exemplo, vai se arrastando areia, terra, então, esse material orgânico que estava lá embaixo, ele foi ao longo do tempo sendo coberto por outras camadas de sedimentos. Tanto que hoje nós encontramos petróleo em rochas sedimentares, que vem daquele período em que, nesses fundos de cursos d'água, então, foi sendo acumulado outros depósitos de minerais. E com o passar do tempo, esses depósitos que estavam lá embaixo, eles foram sendo movimentados ao longo da crosta terrestre pela movimentação de placas tectônicas, principalmente indo para uma camada mais interior da crosta terrestre mesmo. E aí o que, que aconteceu? Esse material orgânico lá embaixo acumulado, a composição química dele original, eu sempre falo que é o CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, essa composição química original, ela foi sendo mantida lá embaixo e ao longo dessa movimentação de placa tectônica foi se perdendo o oxigênio, foi perdendo nitrogênio, foi perdendo fósforo e o que, que sobrou no final? Carbono, hidrogênio e um pouco de enxofre como impureza. Então, aquela composição química original de material orgânico, ela foi sendo modificada até por
essa influência de movimentação de placa, como eu disse, então você tem uma variação de temperatura, você tem uma variação de pressão, e esses elementos que eu mencionei, né, oxigênio, nitrogênio e fósforo, foi sendo perdido com o tempo. Então, foi dando origem então a esses depósitos de hidrocarbonetos, que a composição química que restou é basicamente carbono e hidrogênio e um pouquinho de enxofre. Essa movimentação de placa tectônica, porque a Pangeia original, ela foi se fragmentando nos continentes que a gente conhece hoje, né? E aí essa fragmentação do supercontinente, então houve um movimento muito intenso de placa tectônica, de forma que esses depósitos foram sendo dispersos pelo mundo em diferentes profundidades. Então a gente tem depósito mais próximo da superfície, que é o caso dos países árabes. A gente tem depósitos aí numa profundidade razoável, que é o caso da Venezuela, por exemplo, e a gente tem um petróleo a uma profundidade muito grande, que é o caso do nosso pré-sal aqui. Então, tudo isso é decorrente dessa movimentação de placa tectônica. Então, a gente observa aí na figurinha 4 já o aparecimento desse líquido negro, viscoso, oleoso, que é o petróleo, que foi sendo então formado ao longo desses milhões de anos, como eu já tinha dito, e submetidos a esse processo que eu falei. Depois de tanta movimentação de placa tectônica, movimentação de continentes, então a gente encontra hoje esses depósitos de petróleo em diversas regiões do mundo. E esse petróleo ele é extremamente explorado economicamente a partir do final do século XIX, porque a gente aprendeu a fazer a destilação desse material. E em função da destilação, a gente começou a tirar um monte de componentes, né? De classes primeiro, né? Então a gente tem as classes dos componentes do petróleo e depois a gente começou a separar componentes individualmente. Então o petróleo é um sopão de componentes orgânicos no qual a gente encontra utilidade para praticamente tudo. Então, assim, a partir do século XIX, a gente observa aparecendo pelo mundo essas torres, né, conforme na figurinha, de extração de petróleo. Um dos primeiros casos foram nos Estados Unidos, onde lá um sitiante, na intenção de pegar água subterrânea, ele colocou lá uma torrezinha lá no sítio dele e acabou saindo petróleo. Né? E aí, a partir daquele líquido negro, viscoso, inflamável que saiu, eles buscaram explorar de uma outra maneira. Então, no século XIX, a gente já tinha um conhecimento científico mais profundo, então isso permitiu com que a gente explorasse mais a química desse recurso mineral. E aí a gente vê nascer uma grande indústria, né? Indústria petrolífera, ela começa a se espalhar pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, em termos de exploração dos componentes, né? Que esse recurso oferecia. Pelo fato do petróleo ter se formado a partir do acúmulo de material orgânico, né, em fundo de rios, em fundo de lagos, que eu falei, e depois os sedimentos foram depositando por cima, e aí teve as movimentações de placas tectônicas. Então, quando a gente encontra petróleo, ele sempre está no meio de várias camadas de rochas que são de origem sedimentares. Porém, a gente encontra também outros componentes associados ao petróleo. Um deles é a água e o outro o gás, que a gente chama de gás natural, que ao longo desse processo, né, eles foram sendo formados e acompanharam aí essa composição química do petróleo. Então, jazidas petrolíferas, elas sempre estão entre rochas impermeáveis, porque o petróleo, à medida que ele for sendo deslocado para o fundo da crosta terrestre, ele meio que ele meio que se isolou entre rochas impermeáveis e ali ele permaneceu. E nesse processo foi se separando ao longo do tempo vários componentes, né? Então os componentes sólidos, líquidos e gasosos. Então o componente gasoso que começou a subir é o gás natural. Então a gente tem aí o petróleo, né? O petróleo é um líquido mais viscoso e tem também a formação de água, né? Então a água também foi se separando ao longo desse processo.
Então a gente tem aí um esquema de uma jazida petrolífera e é mais ou menos assim que a gente encontra o petróleo pelo mundo todo. Nós temos aqui um gráfico que ele mostra, nós estamos aqui no ano de 2026, mas esses são os dados mais recentes de 2024, de 2025 ainda não estão disponíveis. Então a gente vê em 2024 os maiores produtores de petróleo do mundo. Então a gente encontra lá os Estados Unidos. Aí você pensa assim, poxa, mas os Estados Unidos eles exploram petróleo no mundo inteiro. Na verdade, os Estados Unidos eles aprenderam a explorar o petróleo do xisto. No subsolo americano, né, norte-americano, existe uma grande quantidade de xisto, que é como se fosse um petróleo empedrado, assim. Então, você consegue por meio de injeção de um solvente, então você consegue dissolver esse petróleo em camadas subterrâneas e depois você bombeia ele de volta. Então você tem nessa exploração de óleo de xisto o grande trunfo para os Estados Unidos terem se tornado o primeiro produtor mundial. O único problema desse tipo de extração é o problema ambiental, porque quando você joga um solvente lá no subterrâneo, você está contaminando também o lençol freático. Então, embora os Estados Unidos tenham essa posição de destaque em exploração de petróleo, existe um problema de contaminação muito grande de águas subterrâneas. Bom, enfim, mas depois você tem aí a Rússia, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, aí tem a China, aparece o Brasil, Zil, depois Emirados Árabes e o Kuwait. Então, esses são os principais produtores de petróleo do mundo. O Brasil, atualmente, ele está na oitava posição em termos de produção de petróleo. A gente tem recentemente essa crise aí em função desse desentendimento entre os Estados Unidos e o Irã, e você tem aqueles problemas relacionados com a passagem do petróleo, né, de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Então, o Brasil ele está meio que passando de largo dessa crise, porque nós temos aí uma grande produção de petróleo. Inclusive, essa semana saiu, eu estou falando em maio de 2026, inclusive nós estamos mandando petróleo para a China, em função desse grande aumento de produção de petróleo que nós temos aqui no Brasil. Mas onde que tem petróleo no Brasil? Nós podemos classificar a presença de petróleo de duas maneiras: inshore, quando é no continente, e offshore, quando é no mar. Então, inshore aqui no Brasil, a retirada de petróleo é muito incipiente. Nós não temos grandes depósitos na área continental, pelo menos que foi detectado até agora. O mapa aí mostra alguns pontos na Amazônia, mas a gente não tem aí grande exploração econômica. O fato é que a gente explora realmente o petróleo aqui no Brasil de forma offshore. A gente explora no que a gente chama de pré-sal, que eu vou mostrar daqui a pouco. E também, agora recentemente, descobriu-se grandes jazidas na margem equatorial do Rio Amazonas, ali na região da costa litorânea do Pará, do Amapá. Então, esses locais agora eles têm aí um grande vislumbre, né, da gente ter uma exploração de petróleo muito intensa nessa região norte também. O que a gente tem aí é mais ou menos um esquemazinho de como a gente chega no pré-sal. O pré-sal, então, é uma região que a gente explora o mar no litoral, na verdade é ali na plataforma continental, nos litorais ali de São Paulo, Rio de Janeiro, chega até um pouco no Espírito Santo, e essas jazidas elas estão numa grande profundidade, né? Então você tem aí o fundo do mar, depois a camada pós-sal, a camada de sal, até chegar na camada do pré-sal, que é mais ou menos a 7.000 metros de profundidade, né? Então 7.000 metros de profundidade aí.
E esses 7 mil metros de profundidade é pertinho ali da casa do capeta, né? Porque é muito profundo. Tanto que outros países, quando o Brasil vislumbrou de começar a prospectar esse petróleo, o pessoal agiu com uma indiferença pelo fato do custo ser muito alto. E também por não ter anteriormente nenhuma tecnologia disponível para isso, para pesquisar um petróleo tão profundo. Então a Petrobras e os brasileiros desenvolveram essa tecnologia e a gente começou a prospectar o petróleo tão profundamente. O custo é alto? É, mas o que compensa? A quantidade. Então existe uma quantidade muito grande de petróleo no subterrâneo e essa quantidade que nós estamos extraindo compensa esse custo elevado que a gente tem na própria extração. Como eu tinha dito antes, o que a gente chama de região do pré-sal, ela está localizada na parte da plataforma continental, né, no mar, aí no Atlântico Sul, numa região que a gente pega entre os estados de São Paulo e Espírito Santo. Veja só que vantagem que nós tivemos, né? Porque esse pré-sal ele foi descoberto praticamente em frente aos maiores mercados consumidores de combustível aqui do nosso Brasil, né? Então, em frente a São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Então, para você poder fazer a prospecção e o envio, é muito melhor em termos de logística, porque está pertinho aqui de São Paulo, principalmente, né? E Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente faz dessa maneira. Observem esse mapa. A gente tem aí os poços de petróleo delimitados e essas linhas que vocês estão vendo são os oleodutos. Então nós já temos oleodutos marinhos, né, ligando essas unidades de extração ao continente. Então você tem rotas que vão aí para o litoral paulista e você tem rotas também que vão para o litoral carioca. Então, a maneira da gente explorar em termos de logística é muito adequada, é muito fácil devido a essa proximidade. E vejam bem, como eu já tinha dito, né, ela está numa distância de mais ou menos 80 quilômetros desses litorais que eu mencionei. Aqui a gente tem um mapa mais detalhado desses poços, né? Principalmente do poço de Libra, que é um dos principais aí na exploração do pré-sal. Então, veja bem, você tem aí, né, como eu já tinha dito, a facilidade. E veja a quantidade de poços de petróleo que nós temos nessa região. Então, é de uma vantagem logística muito grande. Na descoberta mais recente de jazidas de petróleo no Brasil, a gente tem aqui um mapa do que eles chamam de margem equatorial do Amazonas. Então, você tem ali na costa ali do Amapá e do Pará grandes jazidas petrolíferas. Então, houve toda uma discussão em termos de impacto ambiental, porque você tem aí regiões de mata protegida e como que eles vão fazer essa extração e tratamento desse petróleo, sendo que ali não tem estrutura alguma. Então, para isso, você vai precisar implementar refinarias e tudo. Então, assim, houve uma discussão muito intensa em termos de aproveitamento desses recursos nessa região onde você tem uma grande proteção ambiental. E essa região, né, lá do norte, que a gente chama de margem equatorial, lá do Amazonas, ela é meio que uma continuação natural do petróleo que é encontrado ali no norte da América do Sul. Então, ó, se dá uma olhada aqui, você tem aí no norte da América do Sul, onde tem uma região com uma cor meio rosada, mais intensa, essa aí é a região da Venezuela, que é riquíssima em petróleo. Depois, indo mais para o lado direito, a gente tem a região da Guiana, que está começando a explorar de forma muito intensa o petróleo também. Depois, ó, ali no Suriname, você também tem uma grande quantidade de petróleo. Então, seria que mais ou menos natural que se a gente fosse indo mais para a direita, houvesse também ali em território brasileiro, e que foi o que acabou acontecendo. Então, para os próximos anos, a gente espera uma grande produção de petróleo nessa região norte, de forma que a gente vá subir esse ranking de petróleo. Então, a gente estava lá entre oitava e nona posição,
e aí com uma produção diária, conforme essa tabela, de 3,5 milhões de barris, né, por dia. Então a expectativa é que após 2030 a gente atinja uma produção de 5 milhões de barris de petróleo por dia. E isso vai fazer com que a gente se torne pelo menos aí um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Ao longo da formação do petróleo pelo mundo, nas suas diferentes profundidades, então foi se originando um material de uma composição química mais ou menos igual, né? Hidrocarbonetos, que como eu já falei, porém algumas características elas se apresentam diferentes. Essas características se referem principalmente ao tamanho das cadeias carbônicas. Então a gente tem 4 tipos de petróleo basicamente: o petróleo leve, né? Então está escrito aí, fluido claro e de baixa viscosidade, fácil de refinar. Isso se deve à presença de cadeias carbônicas menores. Então, uma presença maior de gás e também cadeias carbônicas menores. O petróleo médio ele já tem cadeias carbônicas um pouco maiores. Isso faz com que ele já seja um pouco mais viscoso e ele fique mais escuro também. O petróleo pesado, as cadeias carbônicas são maiores ainda. Então o óleo é bem mais denso e porque as cadeias são bem maiores e ele é difícil de refinar. Então essa alta viscosidade. Então é um petróleo que ele tem um valor de mercado não tão alto quanto o petróleo leve e o petróleo médio. O petróleo aqui brasileiro ele está entre esse petróleo médio e pesado, está mais ou menos nessa característica. Os países árabes eles produzem petróleo leve. Agora, quando você pega o petróleo canadense, o petróleo venezuelano, ele está ali entre o petróleo pesado e extra pesado. É um petróleo extremamente viscoso, extremamente denso, difícil de fazer o refino. Né? Porque a gente vai ver que o refino do petróleo ele se baseia no aquecimento e na volatilização dos componentes. Então, quanto mais viscoso o petróleo, mais difícil de volatilizá-lo. Então, o refino vai ficando mais difícil de fazer. Então, assim, pelo mundo a gente encontra aí basicamente 4 tipos de petróleo. Petróleos mais leves, eles têm um tom mais acastanhado, como a gente observa aí na figura. Então você tem o óleo iraniano que ele tem esse aspecto mais acastanhado. Isso se deve à presença de cadeias carbônicas menores. Então tem uma maior quantidade de gás, como eu já tinha dito, e ele é rico em nafta. Então a gente chama de nafta a uma classe de componentes do petróleo que tem entre 5, mais ou menos 5 e 10 átomos de carbono. Então, esse petróleo é rico em nafta. Então, esse é um dos motivos dessa coloração. E é o petróleo mais valioso e que tem maior valor agregado, né, econômico. E você veja só que sorte que os países do Oriente Médio têm, né? Esse petróleo está bem mais próximo da superfície, é mais fácil de extrair. Já o óleo de densidade média, ele é um pouco mais viscoso, como eu já tinha dito, as cadeias carbônicas são um pouco maiores, então a produção é maior de querosene e óleo diesel. Então o querosene representa uma classe de compostos também que são um pouco maiores, as cadeias, né, são maiores que a nafta. E depois disso tem a classe do óleo diesel, que são vários componentes, né, vários hidrocarbonetos, que tem cadeias maiores ainda do que a classe do querosene. Então aí esse petróleo ele é mais escuro, né? Ele já fica mais enegrecido em função do tamanho dessas cadeias carbônicas. E por último, nós temos aí o petróleo pesado e extra pesado. Então ele tem uma grande concentração de um material mais viscoso, então seria o óleo combustível, o óleo lubrificante e principalmente do asfalto. Então a gente vai ver depois, né, que o asfalto, a gente chama ou de asfalto, ou de betume, ou de piche, aquela parte do petróleo que a gente não consegue volatilizar na refinaria. Então essa parte a gente geralmente usa para asfalto, né, para asfaltamento aí de vias públicas. O petróleo em si, ele não tem nenhuma aplicação, tirando pelo fato dele ser inflamável, então você pode, por exemplo, colocar ele para iluminação ou produzir algum tipo de aquecimento menos intenso. Mas ele, na forma bruta, ele não tem aplicação praticamente nenhuma. Porém, a partir do momento que você faz a destilação, então você vai ter aí uma profusão de componentes enorme que você pode explorá-los, tá?
Essa indústria do petróleo ela foi sendo desenvolvida ao longo do aperfeiçoamento desses processos de destilação a partir do final do século XIX. A gente tem aí no século XX o nosso grande desenvolvimento econômico e tecnológico foi o século basicamente que a humanidade mais se desenvolveu, né? Nesses dois parâmetros que eu falei, tanto na economia quanto na tecnologia. E isso se deveu basicamente ao petróleo como fonte de energia. Era uma fonte de energia razoavelmente barata, disponível e que ajudou a gente a mover motores dos mais diversos tipos. Então a gente deve ao petróleo ao nosso grande desenvolvimento no século XX. Então, mas isso pelo fato da gente aperfeiçoar os processos de refino, os processos de extração de componentes e que a gente vai ver depois. Graças ao petróleo, a gente tem aí uma quantidade enorme de aplicações na nossa vida moderna. Então você tem aí plásticos, tecidos, borrachas, essência de perfumes, corantes, detergentes, colas, tintas, medicamentos e por aí vai em sua enorme aplicação. Uma coisa que a gente faz hoje em dia e que a gente não está precisando mais é usar petróleo como combustível. Nós já temos fontes alternativas de energia que elas estão gradativamente substituindo a matriz energética baseada em petróleo. Então, a gente tem dois pontos para a gente pensar, né? O primeiro é a substituição do petróleo por matrizes energéticas mais limpas. Então a gente sabe que existe um problema ambiental, porque quando você usa petróleo como combustível, você tem que fazer a queima dele. E nessa queima você tem reação de hidrocarbonetos com oxigênio do ar, produzindo principalmente CO2 e água. Esse CO2 ele vai sendo lançado na atmosfera, então ele vai incrementando o problema do efeito estufa. Então a gente tem nessa primeira preocupação a substituição do petróleo por outra matriz energética. A segunda questão é você pegar e desperdiçar um material tão rico em componentes orgânicos queimando ele. A gente pode simplesmente refiná-lo e produzir esse monte de componentes que eu estou falando. Então, essa síntese orgânica que a gente faz no aproveitamento dos componentes orgânicos seria aí o segundo grande motivo para a gente não aproveitar mais o petróleo como recurso energético. Então, a gente gradativamente, nós estamos meio que eletrificando já as nossas matrizes energéticas. A gente está usando também, aqui no Brasil principalmente, energia eólica, energia solar. Então, dessa maneira, a gente está diversificando a nossa matriz energética e dependendo cada vez menos do petróleo. E dessa forma, a gente pode utilizar o petróleo mais para a síntese orgânica e obtenção de compostos importantes para o nosso dia a dia. Depois que a gente extrai o petróleo bruto das jazidas, né, o que a gente faz? A gente tem que refiná-lo. Então, esse processo de refino, ele passa por dois processos. Primeiro por um processo físico e depois por um processo químico. Então, o refino do petróleo, ele é baseado em dois processos, como eu falei, tá? Então, o processo físico, ele se baseia basicamente na destilação fracionada. Então, você tem aí o aquecimento do petróleo, você tem a volatilização de boa parte dos componentes dele e depois a gente condensa esses componentes que foram evaporados. A gente condensa em diferentes temperaturas conforme a composição química, na verdade em termos de tamanho de cadeia. E aí você consegue separar as classes de compostos orgânicos. Então a gente vai separar lá a nafta, a gente separa o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível e por aí vai, né? Então a gente vai separando esses componentes. O que já entra na forma gasosa já vai direto lá para cima da torre, que são os gases. Então a gente tem lá o metano, etano, propano, butano, que já saem na forma de gás. Tá? A gente chama de gás natural, principalmente o metano. E aí a parte que não volatiliza, ela sai na base da torre, por baixo. Então seria a parte mais densa, mais viscosa, que seria o asfalto ou o betume que a gente costuma falar, né?
Então, aqui na torre, o que que acontece? A gente tem ali na base, onde está escrito petróleo aquecido, naquele tubinho ali embaixo, né, à esquerda, ali começa a entrar o petróleo bruto. Quando o petróleo entra, você dá um susto nele a 600 graus Celsius. Então, a essa temperatura, o petróleo, boa parte dos seus componentes viram vapor. E esses vapores vão subindo ao longo dessa coluna. E esses vapores aquecidos sobem pela coluna e à medida que eles vão passando por várias etapas, eles vão sendo resfriados. Então, você tem em etapas mais inferiores aí da torre, você tem temperaturas maiores. À medida que vai subindo, você vai resfriando a torre. Então, você vai separando primeiro cadeias carbônicas maiores e à medida que vai subindo na torre, vai separando cadeias carbônicas menores, até chegar lá em cima onde sai o gás que já estava presente. E por baixo ali na tubulação, então sai o que não volatiliza, que é o que é mais viscoso. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Bem, então depois da gente falar do refino, vamos falar do uso do petróleo como matriz energética. Nesse sentido, a gente tem que pegar os derivados de petróleo que a gente aproveita para isso, no caso, por exemplo, da nafta, do querosene ou mesmo do gás natural, e a gente vai fazer então a combustão
para aproveitá-lo, como eu disse, como matriz energética. Então, a gente sabe que o petróleo, a composição básica dele é hidrocarbonetos. Então, você tem a base de carbono e hidrogênio, e aí no processo de combustão, a gente reage ele com o oxigênio do ar. Se você tiver uma combustão completa, um aproveitamento muito bom dessa combustão, então vai se gerar CO2 e água. Então, nesse processo, a combustão ela tem uma coloração azulada. A gente percebe isso no fogão de casa. Então, quando você vai queimar aquele gás que tem ali no fogão e você tem uma melhor condição de queima, você vê ali no bico do fogão aquela chama azulada. Quando você tem você observa essa chama azul, é porque você tem essa combustão completa de CO2, de hidrocarboneto produzindo CO2 e água, tá? O problema do CO2 é o problema ambiental que a gente joga aí na atmosfera. A gente carrega a atmosfera terrestre com milhões, bilhões de toneladas aí de CO2 por ano, né? E aí isso acarreta mudanças na temperatura da atmosfera e esse descontrole de clima que a gente tem no planeta. Então, por isso que não é muito mais desejável a gente proceder à queima de derivados de petróleo. Bom, num segundo momento, se você não tiver uma queima totalmente completa, você vai ter uma queima incompleta, né? Então, essa queima incompleta vai gerar monóxido de carbono, que aí a gente tem uma chama amarela. Então, se você tem lá o fogão de casa, quando acontece qualquer coisa lá, o bico do fogão está sujo, né? Ou você tem lá alguma dificuldade, né, na passagem do gás para o bico do fogão, então você observa uma chama amarelada. Ela costuma deixar o fundo da panela preta, né? Então, essa chama amarelada de combustão incompleta, ela gera monóxido de carbono. A gente observa, infelizmente, quase todo o inverno, o falecimento de pessoas que usam aquecedores a óleo e fecham totalmente portas e janelas de casa. Então, se a combustão sendo incompleta, né, nesses aquecedores, ela vai começar a gerar monóxido de carbono e a pessoa morre intoxicada porque esse gás é tóxico, tá? Então, esse é um tipo de acidente que infelizmente acontece aí quase todo ano no inverno. Então, a gente tem nesses hidrocarbonetos, numa combustão incompleta, a formação de monóxido de carbono, que é o CO. Outro processo de combustão incompleta de hidrocarboneto, ele forma aquele pozinho preto que a gente chama de fuligem. Então, na formação de fuligem, a gente também observa uma chama amarelada e é a formação do carbono que a gente tem aí, esse carboninho aí que é um carvão, então que a gente chama de fuligem. Isso também é decorrente de uma combustão incompleta de hidrocarbonetos aí, de derivados de petróleo. Então, quando a gente fala na queima de petróleo e de seus derivados, a gente está falando na existência de dois tipos de combustão: a completa, com geração de CO2, e a incompleta, com formação de monóxido de carbono e ou formação de fuligem. Lembrando que tem a diferença, né? A combustão completa, a chama é azulada, e a combustão incompleta, a chama sempre vai ser amarela, tá? Então, depois que se faz a extração do petróleo bruto e a separação dele em classes pelo processo de destilação fracionada, então a gente faz o tratamento químico. Esse tratamento químico é para você separar os componentes mais especificamente. Então você tem três grandes processos. Você tem o craqueamento, você tem a reforma catalítica e a gente também tem o hidrotratamento. No caso do craqueamento ou craqueamento catalítico, você vai usar um catalisador para fazer o quê? Craqueamento vem do inglês crack, que quer dizer o quê? Quebrar. Então a gente pega cadeias carbônicas, que são maiores, e a gente quebra em cadeias menores. Quando você faz isso, você está aumentando o valor econômico do que você está produzindo do petróleo. Porque cadeias maiores têm valor econômico menor, né? E cadeias menores têm um maior valor econômico. Então a gente tem aí um exemplo, né? Você tem C11 e H24. Então você tem uma cadeia carbônica
com 11 carbonos, que pertence aí à classe dos querosenes. Então, se você craqueia essa cadeia, você quebra ela, então você produz dois compostos, né? Aí é um exemplo. Então, C8H18, que é o octano, que a gente conhece por gasolina, e o C3H6, que é o propano, que é um gás. Né? Então a gente usa aí para uso industrial, para um monte de utilidades esse gás. Então você produz produtos, né, que têm um maior valor econômico. Então o craqueamento ele transforma um petróleo mais pesado num petróleo mais leve, né? Então você consegue ir quebrando essas cadeias e agregando ela, como eu já disse, um maior valor econômico. Então a gente faz isso por adição de catalisadores. Por isso que a gente chama de craqueamento catalítico. O craqueamento catalítico ele é possível ou ele é facilitado quando você tem algumas características na cadeia carbônica e que facilita essa quebra. Tá? A primeira dela é a presença de insaturações. Cadeias insaturadas, que têm duplas ou triplas ligações, são mais fáceis de serem rompidas, de serem quebradas, porque as ligações são mais fracas, né? Quando a gente compara com uma cadeia saturada de ligação simples. Então, para você craquear um composto insaturado, uma cadeia insaturada, é muito mais fácil. Por outro lado, também a gente tem cadeias ramificadas. Cadeias que têm muitas ramificações, elas têm ligações mais fracas e são mais fáceis de quebrar do que cadeias lineares alongadas, né? Então, a presença de ramificações nas cadeias também facilita o craqueamento. E depois, quando existem cadeias cíclicas pequenas com 3 ou 4 carbonos, então elas são fáceis de quebrar, são fáceis de romper também. Então, o craqueamento catalítico ele é favorecido por esses três fatores, né? Então, primeiro, presença de insaturações. Segundo, presença de ramificações. E terceiro, presença de ciclos pequenos. São as cadeinhas fechadas pequenas de 3 ou 4 carbonos. Tá? E depois a gente tem a dificuldade na quebra de cadeia. Então, o craqueamento catalítico ele não é recomendável quando você tem cadeias lineares, cadeias compridas, que só tem ligações simples, que são as cadeias saturadas. Então, aí é muito mais difícil craquear, tá? E também quando tem anéis aromáticos. Então, a ressonância, né, que é quando os elétrons ficam circulando dentro daquele anel aromático, então isso dificulta a quebra da cadeia. Como está dito aí mesmo, é extremamente difícil de quebrar. Então, a presença dessas cadeias saturadas lineares e de anéis aromáticos dificulta o processo de craqueamento catalítico. Bom, como segunda técnica, ou segundo processo químico, a gente tem a reforma catalítica. A reforma catalítica ela faz o quê? Ela modifica aquela cadeia original. Então, vamos supor que você fez lá um processo de refino do petróleo e você obteve hexano, que é uma cadeia com 6 carbonos. Então, mas você não quer hexano, você quer, por exemplo, um metilpentano. Você quer uma cadeia com 5 carbonos e com uma ramificação. Então, você consegue fazer uma modificação nessa cadeia carbônica. Então, essa modificação também é feita por meio de catalisadores. Então, você pode fazer, a partir de uma cadeia linear, você pode fazer uma cadeia ramificada, por exemplo, como a gente tem no primeiro exemplo. Depois, no exemplo de baixo, a gente tem uma cadeia cíclica. Então, você tem lá uma cadeia aberta. Então, você pode modificá-la e fazer uma cadeia cíclica. Ou então, você tem uma cadeia aberta, que é o caso do hexano, e você pode fazer uma cadeia fechada aromática, por exemplo. Então, a reforma catalítica, ela faz essa mudança na cadeia carbônica específica, dando origem a compostos que te interessam no âmbito industrial e que têm um interesse econômico, por exemplo, tá? E por último, nós temos o hidrotratamento. O hidrotratamento, ele se vale para eliminação de impurezas. Lembra que eu falei da composição química original, lá na Pangeia, dos materiais orgânicos, né? De animais e vegetais, a gente chama de chompes, né? Então é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses elementos primordiais, ao longo da movimentação de placa tectônica, então foi perdendo oxigênio,
foi perdendo nitrogênio, foi perdendo fósforo, então foi ficando basicamente, como eu já tinha dito, hidrocarboneto e enxofre, tá? Porém, tem um pouquinho de nitrogênio, tem um pouquinho ainda de oxigênio. Então, o que, que a gente faz? Para eliminar essas impurezas, então você tem ali no primeiro quadradinho ali à esquerda, né? Então você tem ali os hidrocarbonetos, né? No caso de alcanos, com enxofre, com oxigênio e com nitrogênio. São as três impurezas que não nos interessam. E o que, que a gente faz? A gente borbulha gás hidrogênio. Quando você borbulha gás hidrogênio, veja bem, o hidrogênio reage com enxofre e forma H2S. O hidrogênio reage com oxigênio e forma água. O hidrogênio reage com nitrogênio e forma amônia. Então, a gente tem quando você está borbulhando lá gás hidrogênio, você tem três reaçõezinhas químicas que vão pegar e vão remover esses contaminantes. Qual que é o melhor da história? A gente consegue aproveitar industrialmente todos os três. Então, tanto a água, obviamente, mas H2S e NH3 são produtos de interesse industrial. Então, numa petroquímica, quando você faz o hidrotratamento, você não vai jogar fora o H2S e NH3, você vai direcioná-los para uso industrial. Então, você pode aproveitá-los de uma forma econômica, né? Sem nenhum tipo de desperdício, ao mesmo tempo que você elimina as impurezas do petróleo, tá? Bom, gente, eu espero que essa aula tenha ficado clara e espero que tenha acrescentado aí um pouco mais de conhecimento para vocês em termos de petróleo. Então, fica aí a minha saudação, um abraço, até a próxima aula e um lembrete. Não se esqueçam de curtir o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço a todos.